Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá, moçada, mais uma semana aí de aula de física. Então, essa semana praticamente a gente vai encerrar aí o movimento uniformemente variado, né? E essa aula de hoje eu queria fazer umas resoluções de algumas situações, problemas envolvendo tanto o movimento uniforme como o movimento uniformemente variado, tá? Então, vou primeiro fazer um resumo aqui de tudo que a gente já viu, para a gente se lembrar, depois a gente parte para os exercícios, tá bom? Então, eu vou sugerir a vocês que quando a gente for resolver os exercícios, na hora que eu colocar o exercício na tela, lê o exercício, dá um pause e tenta resolver para ver se você vai se dar bem aí, tá bom? Para ver onde tem dificuldade, para depois a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Então, a gente começou a ver o que a gente chama de cinemática, né? Cinemática. E na cinemática, a gente tem lá, a primeira parte da cinemática é a parte do movimento retilíneo e uniforme. Qual a característica do movimento retilíneo e uniforme? A velocidade é constante, certo? Não muda. Velocidade é constante. E a gente só tem uma equação, que é a equação, a função horária dos espaços, que é essa aqui, ó, que é a equação do sorvete. S é igual a S0 mais V vezes T. Tá? Ou se não, a gente pode usar que V é igual a ΔS dividido pelo tempo. Ou, se a gente quiser escrever ela em termos de ΔS, ficaria, passa esse S0 para lá, a gente poderia escrever assim também, né? ΔS é igual a V vezes T. Tá? Fácil, muito simples. Bom, a gente também tem o movimento retilíneo uniformemente variado. E aqui o que acontece, pessoal? Acontece que aqui aparece uma diferença em relação ao outro, que se o outro tem velocidade constante, e nesse movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade varia, tá? Mas ela não varia de qualquer maneira, ela varia como? De uma maneira uniforme. E essa maneira uniforme de variar é dado por quem? É dado pela aceleração. Aceleração, tá? Então, a maneira uniforme de variar varia de acordo com a aceleração. Então, vamos lá, ó. Aceleração, só para a gente se lembrar, é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Tá bom? Então, quando a gente diz assim, ó, que um móvel tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que ele varia a sua velocidade, em 2 metros por segundo a cada segundo de movimento. Tranquilo? É isso que quer dizer 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? 2 metros por segundo de velocidade a cada 1 segundo de tempo percorrido. Tá bom? De movimento. Pessoal, as equações. Aqui a gente tem, enquanto no movimento uniforme, a gente só tem uma equação, que é essa aqui, ó, equação do sorvete. Tá? Só tem essa. Que essas duas aqui são a mesma equação, escrita de maneiras diferentes. Aqui nós teremos 3 equações. Tá? 3 equações do movimento uniformemente variado. A primeira equação é a equação básica, que é a função horária da velocidade. Né? Enquanto aqui era S é igual a S0 mais VT, aqui a gente vai ter V é igual a V0 mais A vezes T. Essa aqui é a primeira. Tá bom? Essa equação aqui, ó, essa função horária, é essa mesma equação da aceleração aqui, ó, elas são a mesma, só está escrito de maneira diferente. Observa isso aqui, ó. Se eu pegar esse ΔV aqui e abrir ele, fazer V menos V0 e multiplicar cruzado aqui, a gente vai ter A vezes T, ó, A vezes T.
e do outro lado vai ficar V menos V0. A gente pega esse menos V0, passa para o lado de cá, vai ficar V0 mais AT, tá bom? A segunda equação é o sorvetão, que é isso aqui, ó, ΔS, que é a distância do deslocamento percorrido, né? Deslocamento, que é ΔS, é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2, tá? E que essa aqui a gente chama de sorvetão, segunda equação. Terceira equação é o Torricelli, que é uma junção dessas duas primeiras aqui, tirando o tempo fora. Então, vai ficar aqui, V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é o ΔS. Tá? Tranquilo? Muito simples, né, pessoal? Só vamos relembrar dos gráficos agora aqui desses dois movimentos. Então, no movimento uniforme, o nosso gráfico espaço por tempo, ó, espaço por tempo, vai ser sempre uma reta, que pode ser assim, né? Pode ser assim também, decrescente, tá? Sendo que o ponto que ele cruza aqui, o eixo dos espaços, ó, é o espaço inicial, onde começa o movimento, é o S0. Então, aqui seria o S0 desse movimento, aqui seria o S0 do outro movimento lá, tá? Espaço inicial, aqui é o tempo, né? Esse eixo é o eixo dos tempos, e sempre vai ser uma reta. O que acontece? Quando a reta for crescente, igual essa aqui, quer dizer que a velocidade é maior do que zero, é positiva, tá? Quando for decrescente os espaços, quer dizer que a velocidade é negativa, os espaços estão diminuindo, está indo do espaço maior para um espaço menor, certo? Como que mede a velocidade, pessoal? A velocidade é a tangente desse ângulo aqui, ó. Pega esse ângulo aqui, ó. Se a gente calcular a tangente desse ângulo aqui, vai dar a velocidade, tá bom? Beleza. E o gráfico da velocidade pelo tempo? O gráfico da velocidade pelo tempo, no movimento uniforme, vai ser sempre uma reta. Se a velocidade for positiva, vai ser uma reta assim positiva, porque a velocidade é constante. Se a velocidade for negativa, vai ser uma reta aqui embaixo assim negativa, porque a velocidade é negativa. Tá bom? Aceleração no movimento uniforme. Zero. Não existe aceleração, porque aceleração quer dizer variação da velocidade. Aqui a velocidade não varia. No movimento retilíneo uniformemente variado, o gráfico do espaço por tempo, pessoal, o gráfico do espaço pelo tempo vai ser sempre uma parábola, tá? Por quê? Porque tem um quadrado aqui, o AT quadrado sobre 2. Então, ele vai ser ou algo desse tipo aqui, ou ele vai ser algo desse tipo aqui, ó. Vou pegar a partir daqui no espaço inicial, ou algo desse tipo aqui, tá? No primeiro caso aqui, o azulzinho, tá? O que acontece? A aceleração é maior do que zero, é positiva, então a velocidade vai aumentando. No segundo caso, a aceleração é negativa, então a velocidade vem diminuindo, certo? Vem diminuindo, ou seja, o espaço varia menos conforme você vai subindo nesse gráfico aqui, tá? E o gráfico da velocidade pelo tempo, se a aceleração é positiva, pessoal, se a aceleração é positiva, velocidade por tempo é uma reta ascendente. Se a velocidade for negativa, o gráfico é uma reta descendente. Deixa eu fazer uma reta aqui. Uma reta descendente. Tá? Sendo, a gente chama isso aqui de curva, tá? Apesar de estar sendo reta, vocês confundiram lá, né, na atividade da aula anterior, a gente acaba chamando de curva. Então, a área aqui embaixo dessa curva aqui, que nesse caso é uma reta, essa área aqui, se a gente calcular toda ela, essa área vai ser igual ao deslocamento, tá? A área é numericamente igual ao ΔS, que é o deslocamento, tá? Para encerrar outra coisinha, vamos falar sobre velocidade relativa.
velocidade relativa, que é o seguinte, se eu tenho um corpo A indo para lá com uma certa velocidade, VA, e a gente tem um outro corpo B vindo para cá com uma certa velocidade, VB, tá? A velocidade relativa entre eles vai ser a soma do VA mais o VB, tá? Ou seja, seria equivalente a gente parar um desses veículos aqui e fazer esse outro veículo progredir para lá com uma velocidade que é a soma dos dois, tá? Se eles estiverem indo em direções diferentes, quer dizer, se eles estiverem indo na mesma direção, por exemplo, o A indo para a direita, com uma velocidade VA, e o B também indo para a direita, com uma velocidade VB, o B indo também para a direita, com uma velocidade VB, né? Então, a velocidade relativa entre eles vai ser menor, né? Porque um vai se aproximar mais lentamente do outro. No primeiro caso aqui, quando eles estão em sentidos contrários, eles se aproximam mais rapidamente. Quando eles estão no mesmo sentido, a velocidade aqui vai ser VA menos VB, tá bom? Velocidade relativa quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Outra coisa que eu queria comentar é a respeito de corpos extensos. Então, imagina que a gente tem aqui um caminhão e esse caminhão vai atravessar uma ponte, tá? Então, o caminhão tem um tamanho, vamos chamar aqui de o tamanho do caminhão, tá? E a ponte também tem um tamanho, vamos chamar do tamanho da ponte. Se esse caminhão vem andando por aqui, ó, vem nessa direção, para ele atravessar essa ponte, pessoal, ele vai começar a travessia nesse ponto aqui que nós vamos chamar de A, certo? Então ele vai estar num certo momento, ele vai estar aqui, ó, tá? Começando a travessia no ponto A, indo para a direita, tá? Quando ele percorrer o tamanho total da ponte para chegar no ponto B, vai estar nessa situação aqui, ó. Então, ele saiu lá do A, a frente do caminhão saiu do ponto A, né? No momento que o caminhão chegar no ponto B, indo para lá, né, começa a travessia da ponte. Quando a frente do caminhão chegar lá no ponto B, olha aqui o que vai acontecer. Ele já andou todo o tamanho da ponte, o espaço da ponte. Ele já terminou de atravessar essa ponte? Não. Para ele terminar de atravessar essa ponte, esse ponto que eu vou chamar de C aqui, ó, precisa estar junto com o B, precisa estar aqui, precisa estar nessa configuração que eu vou desenhar agora. Então, ponte, ponto A, ponto B. O caminhão, para ter atravessado a ponte, precisa estar nessa configuração aqui, ó, tá? Ou seja, o ponto C do caminhão, que é a traseira dele, tem que estar junto do ponto B, tá? Então, o que acontece? Primeiro, ele tem que caminhar toda a distância da ponte, depois ele tem que andar ainda a distância dele total para terminar de atravessar a ponte. Então, quando a gente tem corpos que a gente não pode desprezar o tamanho deles, a gente chama de corpos extensos, o ΔS total aqui nesse caso vai ser o tamanho do caminhão mais o tamanho da ponte, tá bom? Se a gente for precisar. Então vamos lá, agora para a parte prática, né? Vamos resolver algumas situações aqui. A primeira situação, pessoal, situação de velocidade constante, mas é uma situação de velocidade relativa, tá? Então olha o que acontece. Então eu sugiro que vocês deem uma pausa aí no vídeo, tenta ler o exercício, resolver, para ver se vocês conseguem ter sucesso ou se vão ter alguma dificuldade. E tendo dificuldade, leia de novo aí no vídeo para a gente conseguir resolver, tá bom? Então, vamos lá. Duas cidades A e B. Duas cidades A e B. Coloca aqui cidade A, cidade B.
né? Cidade A e cidade B, distam 450 quilômetros entre si. Então, a distância entre elas, 450 quilômetros, tá? Aí ele fala lá, continuando, da cidade A parte um veículo 1 em direção à cidade B. Então, da cidade A parte lá um veículo 1 que vai em direção à cidade B. Então, daqui parte lá um veículo, um carrinho, veículo 1, que vai em direção à cidade B, vai para lá, tá? E no mesmo instante que parte o veículo 1 de lá, vai partir da cidade B um veículo 2, vou fazer de verdinho aqui, veículo 2, que vai para lá, tá? Vai em direção à cidade A. Considerando que os automóveis deslocam-se com velocidades constantes, falou velocidade constante, a gente vai lembrar de V é igual a ΔS, dividido pelo ΔT, tá bom? Espaço dividido por tempo. De módulos iguais a V1, 40 km por hora, e V2, 60 km por hora. Então, o veículo 2, ele vai a 60 km por hora para a esquerda, e o veículo 1, ele vai a 40 km por hora para a direita, tá bom? Em quanto tempo, que o exercício quer saber agora? Em quanto tempo os veículos irão se encontrar e a que distância da cidade A? Então ele quer saber quanto tempo que eles vão demorar para se encontrar e qual é a distância desde a cidade A que eles vão se encontrar. Tá? Qual é a distância desde a cidade A que eles vão se encontrar? Olha que interessante. O que dá para a gente já conseguir saber? Se os veículos tivessem as velocidades iguais, por exemplo, 40 para esse, 40 para esse, eles iam se encontrar no meio do caminho, certo? No KM 225, que é a metade de 450. Então, um anda 225 para cá, outro anda 225 para lá, dá 450. Porém, o veículo B é mais rápido. Se ele é mais rápido, ele vai andar mais. Então, eles vão se encontrar aqui, ó, mais ou menos mais perto da cidade A do que da cidade B. Tá? O local do encontro deles vai ser mais perto. E ele quer saber quanto tempo, né? Em quanto tempo que eles vão se encontrar e em que lugar, a que distância. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que a gente faz aqui? Então aqui a gente usa uma estratégia, uma técnica, que é a seguinte. Nós vamos calcular a velocidade relativa dos veículos, velocidade relativa, tá? Que como eles estão em sentidos opostos, a gente vai somar essas velocidades, certo? Então a gente pega a velocidade do veículo 1 mais a velocidade do veículo 2, tá bom? Veículo 1 mais veículo 2. Então, a velocidade relativa vai ser 40 mais 60, que vai dar igual a 100 km por hora. Quando eu calculo a velocidade relativa de 100 km por hora, o que a gente está fazendo? A gente está excluindo um dos veículos, a gente está deixando ele parado e fazendo o outro veículo andar com a velocidade que seria a velocidade dos dois. Tá? Quando a gente usa essa estratégia, a gente está parando um dos veículos. Então, ao invés do veículo A andar a 40 km por hora para a direita e o veículo B andar a 60 km para a esquerda, seria a mesma coisa que deixar um parado e o outro andar com a velocidade dos dois juntos, tá? Que é a velocidade de 100 km por hora. Então aqui, ó, a gente já tem a velocidade dos veículos, que é a relativa, que é 100 km por hora. A gente já tem o espaço que eles vão percorrer. O espaço que eles vão percorrer é o espaço de 450 km. Se eu tenho a velocidade e tenho o espaço, eu descubro o tempo. Olha aqui, ó.
tendo a velocidade, tendo o espaço, nós descobrimos o tempo de percurso. Qual que é o tempo que eles vão demorar para fazer essa viagem aí? Então, fácil, ó. Então, vamos lá. Velocidade é igual a espaço dividido pelo tempo, tá? Então, substituindo lá os valores, a velocidade relativa agora, que é a velocidade dos dois, é 100, tá? O ΔS é 450, dividido pelo ΔT. Multiplica cruzado aqui, ó, vem para cá. Vai ficar 100 vezes ΔT, 100 vezes o tempo, tá? É igual a 450 vezes 1. Uma equação simples aí do primeiro grau. Isolando o tempo aqui do lado esquerdo, a gente pega o que está junto com ele, passa para o lado de lá, fazendo a operação inversa, que era a multiplicação, passou para lá sendo uma divisão. Fica 450 dividido por 100, posso cancelar um zero com zero, é a mesma coisa que 45 por 10, e o tempo que eles vão se encontrar vai ser de 4 horas e meia de viagem, tá? 4,5 horas de viagem. Depois de 4 horas e meia, eles vão se encontrar. Por exemplo, se a viagem começou ao meio-dia, eles vão se encontrar às 4h30 da tarde. Tá bom? Aí, fora isso, eles querem saber da gente em que lugar, em que distância da cidade A que eles vão se encontrar. Então, tem lá a cidade A, a cidade B. A distância total entre elas é 450 quilômetros, certo? Ele quer saber onde que eles vão se encontrar aqui, a que distância da cidade A que eles vão se encontrar. Tá? Aqui você pode escolher como você vai fazer. Você pode usar qualquer um dos veículos. Por quê? O que a gente sabe agora? A gente sabe que o veículo 2, ele vai andar aqui nessa pista 4 horas e meia até encontrar o veículo 1. E o veículo 1 também vai andar 4 horas e meia no sentido da cidade B até encontrar o veículo 2 aqui num certo lugar. Então, tanto o veículo 1 como o veículo 2 andam 4 horas e meia, porque se eles vão se encontrar, eles têm que andar no mesmo tempo, certo? Eles têm que viajar ao mesmo tempo até o horário do encontro. Aí você escolhe o veículo. Tá? Vamos começar com o veículo A, vai dar o mesmo valor. Ó. Do veículo A, o que a gente sabe dele? Que ele viaja a 40 km por hora, tá? E que ele vai viajar um tempo de quantas horas? 4 horas e meia, tá? Se ele viaja 4 horas e meia a 40 km por hora, fica fácil, né? De calcular qual a distância que ele vai viajar. Então, lembrando lá a equação ΔS sobre ΔT, tá? Velocidade do veículo 1 é 40 km por hora. O ΔS é o que a gente quer, quanto ele vai percorrer, dividido pelo tempo que ele vai demorar para percorrer, que são 4 horas e meia, multiplica cruzado. Vai ficar lá que ΔS é igual a 40 vezes 4,5. E resolvendo essa conta aí, 40 vezes 4,5 dá 180 quilômetros. Então está aqui a resposta. A distância da cidade A é a mesma distância que o veículo A anda, ou seja, 180 quilômetros. Tá? Certo? Agora, se toda essa distância aqui, pessoal, tem 180 quilômetros, se todo o percurso tem 450 quilômetros, certo? Se o carro A, se o veículo 1 anda 180 quilômetros, quanto que sobra aqui? Sobra 450 menos 180, certo? Vamos fazer essa conta aqui para ver quanto sobra. 8 para 15, 7, 2 para 270 km. Então, essa parte que sobrou aqui tem que dar 270 km. Ou seja, se a gente pegar o veículo B, agora o veículo 2, e fazer ele andar para lá, ó, veículo 2, a velocidade dele é 60, não é? 60 km por hora. Se para encontrar o veículo 1 ele também tem que andar 4 horas e meia, óbvio, né?
Como que fica o espaço que o veículo 2 percorre? O espaço que ele percorre é V vezes T. Fazendo direto aqui, tá? Já estou, espaço, estou fazendo V vezes o ΔT. Então, o espaço que o veículo 2 percorre, tirar um pouquinho aqui, senão vou escrever em cima de mim, é a velocidade dele, 60 vezes 4,5. Tá? Se a gente for fazer 60 vezes 4,5, pessoal, 60 vezes 4,5, vamos ver quanto dá. 0, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 4, 24, com 3, 27. Tem uma vírgula aqui, a gente puxa uma vírgula para cá. Então, o espaço que o veículo 2 percorre é 270 km. Fechou? Tranquilidade, né? Simples, simples, simples. Tá? Vamos para o segundo exercício agora, que é um exercício envolvendo já o quê? 2 trens, olha que interessante. Então, aqui é mais um exercício de velocidade relativa. Ó. Então, ele fala assim, 2 trens A e B de 200 metros e 240 de comprimento. Então, aqui, 200 metros esse trem aqui. E esse outro aqui, 240 metros. 240 metros, tá? Desloque-se em trilhos retilíneos e paralelos com velocidades escalares constantes. Pessoal, falou velocidade constante, a equação é sempre a mesma. Velocidade é igual a ΔS sobre tempo, tá bom? Iguais a 18 km por hora o primeiro trem e menos 21,6 km por hora o segundo trem. Por que ele colocou menos? Porque está indo no sentido contrário. Se essa velocidade aqui para a direita é positiva, as velocidades para a esquerda são negativas. O maquinista do trem A registra os exatos instantes em que se inicia e que se termina a passagem entre os trens. Ó. Então, aqui está começando, eles estão começando a se cruzar, tá? E quando eles estiverem nessa situação aqui, ó, o trem A e o trem B para cá, indo para lá, né, pessoal? Nessa situação aqui, terminou a ultrapassagem, tá? Calcule, ele quer saber em quantos segundos o intervalo de tempo entre os instantes registrados pelo maquinista. Ele quer saber quantos segundos os trens vão ficar lado a lado, até chegar nessa situação aqui, ó. Tá? Pessoal, é muito simples. Então, aqui a gente tem duas coisas. A gente tem a junção de dois corpos que o tamanho deles importa, certo? E depois a gente vai ter a velocidade relativa, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, calcula a velocidade relativa entre os trens. Tá? Então, é a velocidade do trem A mais a velocidade do trem B. Tá bom? Então, a velocidade relativa entre eles. Por que é positivo? Porque eles estão em sentidos opostos. Então, a gente soma. Então, vai ser 18 km por hora mais 21,6 km por hora. Isso aí vai dar 39,6 km por hora, certo? Então, a velocidade relativa entre eles é igual a 36 km por hora. Tá bom? Pessoal, como que a gente vai fazer agora para descobrir o tempo? Então, 36 km por hora. Não é 36, não. É 39,6, somando tudo, né? Então, a velocidade dos dois trens relativa é 18 mais 21,6, 39,6 km por hora. Bom, qual é a fórmula para a gente calcular o tempo? Ó? Então, a equação que a gente usa, que é a equação das velocidades, a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Que o exercício está perguntando para a gente, volta lá no texto. Calcule em segundos o intervalo de tempo entre os instantes registrados pelo maquinista. Então, ele quer saber o tempo que leva à ultrapassagem. Se ele quer saber o tempo que leva à ultrapassagem, né, o que a gente faz? A gente precisa saber a velocidade, que a gente já sabe que é a velocidade relativa, e precisamos saber o espaço que esses trens vão percorrer. Então, qual é a jogada aqui? É fazer igual da outra vez. A gente usou a velocidade relativa
A gente para um trem, a gente está parando um trem e fazendo o outro trem andar com a velocidade equivalente dos dois trens juntos. Tá? Como eles estão em sentidos opostos, a gente somou. E aí, pessoal, note aqui, se eu paro o trem B, o trem A vem por aqui, ó, percorre 50 metros, 100 metros, 150 metros, 200, 240 metros. Quando o trem A percorrer 240 metros, ele vai ter percorrido toda a distância do trem B. Só que ele vai estar inteirinho aqui, ó, do lado do trem B. Ele vai estar aqui, ó, porque ele percorreu 240 metros. Para ele ultrapassar o trem B, ele precisa percorrer mais a distância dele, que são 200 metros. Então, o ΔS total aqui dos trens, se fosse um trem, ponte, túnel, a gente vai ser sempre o quê? A soma dos dois ΔS. A soma do trem A mais a soma do trem B. Então, o ΔS total vai ser 200 metros mais 240. E o ΔS total vai dar 440 metros. Né? 200 mais 240, 440 metros. Tá? E aí a gente vai partir para calcular o tempo que eles demoram para atravessar. Quando a gente for calcular o tempo que eles demoram para atravessar, quero que vocês notem isso aqui, ó. Como está escrito a velocidade? A unidade da velocidade, quilômetros por hora. Tá? E aqui a unidade do espaço dos trens, metros. Então, há uma diferença entre as unidades aqui, a gente tem que deixar igual. Então, o primeiro procedimento que a gente vem, pega essa velocidade, divide por 3,6 e a gente vai obter a velocidade relativa em metros por segundo. Então, pessoal, aqui vai dar 11 metros por segundo, tá? Se você dividir por 3,6, calcula aí, vai dar 11. Dá para fazer de cabeça, professor? Dá. Porque eu sei que 10 metros por segundo são 36 km por hora, tá? Do 36 km por hora para o 39,6, ó, do 36 km por hora para o 39,6, faltam 3,6 km por hora. Se eu somar 36 com mais 3,6, eu vou ter a soma aqui, 39,6. E 3,6 km por hora são quanto? Na verdade, é quanto? 1 metro por segundo. Tá? Então, se eu somar esses dois aqui, ó, 36 com 3,6 dá 39,6, que é a nossa velocidade relativa. Se eu somar esses dois aqui, 10 com mais 1 dá 11. E aí a gente calcula para fechar o tempo da ultrapassagem. Então, a gente sabe que velocidade é o quê? É o espaço dividido pelo ΔT, certo? A velocidade relativa, nós sabemos que é 11 metros por segundo, porque agora está tudo, ó, metros por segundo e metros. O espaço, nós acabamos de calcular que é 440 metros, dividido pelo ΔT. E a gente faz a multiplicação aqui cruzada. Vamos obter o quê? Que ΔT vezes 11 dá 11 ΔT é igual a 440. ΔT isolando desse lado aqui vai ficar 440 dividido por 11. ΔT é igual a 40 segundos. Tranquilidade? Simples, né? Vamos para o terceiro. E aqui a gente vai entrar no movimento retilíneo uniformemente variado. Análise de gráficos aqui. Então, aqui a gente vai pode usar 3 tipos de equações, pessoal, que são elas. V igual a V0 mais AT. Olha aqui, a velocidade está variando, ó, nesse pedaço. A gente pode usar o ΔS é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. E o Torricelli, que é V quadrado é igual a V0 quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes ΔS. Notem esse pedacinho aqui, ó, que eu estou destacando aqui no gráfico. Esse pedacinho aqui, ó, a velocidade muda? Não. Nesse pedacinho aqui, só nesse pedacinho, a velocidade é constante. Então, nesse pedacinho aqui, vale qual equação? A que a gente estava acabando de ver aí. V é igual a ΔS dividido por ΔT. Então, aqui nesse exercício,
a gente tem uma mistura entre os dois tipos de movimento. Tá? O que o gráfico fala aqui para a gente? Ó? Que no tempo igual a zero, um móvel aí, ó, né? Uma partícula, estava com velocidade de 10 metros por segundo e ela foi acelerando, foi aumentando a velocidade até chegar a 20 metros por segundo em 2 segundos. Ó. Então, em 2 segundos, essa aqui é a primeira parte do nosso movimento. Tá? Ela saiu do 10 e foi para 20, ou seja, acelerou positivamente, movimento progressivo. Depois, ela manteve os 20 metros por segundo durante 3 segundos. Ó. Durante 3 segundos de tempo, ó, nesse intervalinho de tempo aqui de 3 segundos, ela manteve a velocidade de 20 metros por segundo. Então, isso aqui é um segundo trecho. Tá? E por último, ela saiu de 20 metros por segundo de velocidade e começou a diminuir a velocidade até a velocidade chegar a zero, ou seja, até parar. Então, nesse ponto aqui parou. Tá? Então, aqui a gente tem uma terceira etapa onde existe uma aceleração negativa aqui. Tá? Ou seja, um movimento retardado, você está diminuindo a sua velocidade. Tá? O que ele quer saber aqui? Ó? Com base nesse diagrama, responda o que se pede. Qual a distância percorrida pela partícula no intervalo de tempo de 0 a 10? Pessoal, ele quer saber a distância percorrida pela partícula no intervalo de 0 a 10. Então, aqui o jeito mais fácil de fazer é o seguinte. Vocês estão vendo aqui que a gente tem o quê? Um gráfico de velocidade por tempo. Tá? Se eu tenho gráfico de velocidade por tempo, quer dizer que a área aqui embaixo dessa curva, ó, que na verdade são retas, né? Essa área aqui, ó, é igual ao ΔS, certo? A área é igual ao ΔS, então basta calcular a área embaixo dessa curva aí, que a gente vai encontrar a distância. O jeito mais simples de fazer é dividindo esse movimento em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Tá? Na primeira parte a gente tem um trapézio. Na segunda parte a gente tem um retângulo. E na terceira parte a gente tem um triângulo. Tá? Então vamos lá. Calcular a área, letra A área da primeira parte, que é um trapézio. Então, o ΔS da primeira etapa vai ser a área do trapézio, que é a base maior mais a base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, base maior, vou assinalar aqui, ó, pessoal, o trapézio está em pé, tá? Base maior é esse trechão todo aqui, que vale quanto? 20, tá? Então, base maior, 20, mais a base menor, que é esse pedacinho aqui, ó, 10, vezes a altura, que é esse pedaço aqui, que vale 2, dividido por 2. Tá? Então, cortou 2 com 2, vai sobrar 10 mais 20. A área do trapézio são 30 metros. Então, a primeira parte já encontramos a distância da primeira parte. Terminou o exercício? Não, falta muito ainda. Vamos encontrar a área da segunda parte, a distância percorrida na segunda parte, que é um retângulo, ΔS2. Retângulo, pessoal, base vezes altura. Tá? Área do retângulo, base vezes altura. Vamos examinar o gráfico lá. Quem que é a base e quem que é a altura do nosso retângulo. Então tá aqui, ó. A base vai de 2 até 5. Então vale quanto? 3. Certo? E a altura vale 20. 3 na base vezes 20 na altura. 3 vezes 20, 60 metros. Tá? E a terceira parte é um triângulo. Então, o espaço da terceira parte do nosso movimento lá, ΔS3, é um triângulo, que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. É metade de um retângulo, né, pessoal? Um triângulo. Ó. Se aqui tivesse aqui, ó, seria um retângulo, a metade dele é um triângulo. Então, base vezes altura sobre 2. Deixa eu melhorar aqui. Então, na terceira parte, a gente vai procurar a base, multiplicar pela altura, dividir por 2. Então, vamos lá.
base vai de 5 até 10, tá? De 5 até 10 são 5, vezes a altura, que é 20, dividido por 2, tá? 5 vezes 20 dividido por 2. Pessoal, 5 vezes 20 é 100, né? 100 dividido por 2, 50. 50 metros. Então, para responder a letra A, o espaço total é a soma dos espaços parciais. O espaço total é igual o espaço percorrido no primeiro trecho, mais o espaço percorrido no segundo trecho, mais o espaço percorrido no terceiro trecho. O espaço total vai ser 30 mais 60 mais 50. 30 mais 60, 90, mais 50, espaço total igual a 140 metros. Então, aqui a gente tem o ΔS total, já que são 140 metros. Tá bom? Vamos ver a letra B, o que ele quer na letra B. Qual a velocidade escalar média da partícula no intervalo de 0 a 10? Pessoal, vou fazer aqui a letra B porque ela é bem facinho. A velocidade escalar média é o espaço total dividido pelo tempo total, não é isso? Então, a velocidade escalar média acabamos de calcular o espaço aqui, ó, 140 metros, tá? Dividido pelo tempo total, que são do zero até terminar o gráfico aqui, se a gente examinar o gráfico, são 10 segundos. Então, 140 dividido por 10, a velocidade média dá 14 metros por segundo. 14 metros por segundo, tá? Se quiser em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6, tá? Vai dar 50,4 km por hora. 50,4 km por hora, tá bom? Letra C. Qual o trecho em que o movimento descrito pela partícula ele fala que ele chama de retardado. Olha aqui. Então, a gente tem dois tipos de movimento ali, ó. 3, na verdade, né? Ele quer... Vou dar uma apagada aqui no gráfico para a gente caracterizar esses movimentos aqui. Vamos lá. Então, nesse gráfico tem 3 tipos de movimento. Tem um movimento que a gente chama de acelerado, tem um movimento que está em velocidade constante e tem um movimento que está em movimento retardado. Então, ele quer saber qual o trecho em que o movimento descrito pela partícula é retardado e qual o trecho em que o movimento descrito pela partícula é uniforme. Então, vamos lá, pessoal. Nesse primeiro trecho aqui, ó, no trecho 1, a velocidade está aumentando, a aceleração é positiva e o movimento é acelerado. Tá? No segundo trecho, nesse segundo trecho aqui, que eu vou pintar de azul, a velocidade está constante e o movimento é uniforme. E no terceiro trecho, a velocidade está diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, a aceleração é negativa, menor do que zero, e o movimento é retardado. Tá? Então, qual o trecho em que o movimento descrito pela partícula é retardado? Essa primeira parte aqui a gente responde de 5 a 10 segundos. Tá? E a segunda parte aqui, qual trecho em que o movimento descrito pela partícula é uniforme? É esse segundo trecho aqui, ó, de 2 a 5 segundos. De 2 a 5 segundos. Tá? Então, de 5 a 10 segundos o movimento é retardado, de 2 a 5 segundos o movimento é uniforme e de 0 segundos a 2 segundos o movimento é acelerado. Ele quer saber, determina o módulo da aceleração escalar da partícula no instante 9 segundos. Ele quer saber a aceleração no instante igual a 9. Pessoal, a aceleração da partícula de 5 até 10 é o mesmo valor, tá? Ela tem aceleração constante e ela vale o mesmo valor que vale aqui no trecho verde, ela vale em todo o trecho verde. No trecho vermelho aqui, a aceleração também vale o mesmo valor em todo o trecho, tá? Então, vamos calcular a aceleração, pessoal. Calcular a aceleração no trecho de 5 a 10 segundos. Então, vamos lá.
que a gente precisa para calcular a aceleração? Lembra? A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A gente tem tudo isso aqui. Por quê? No trecho aqui de 9 segundos, onde está o tempo 9 segundos, nós temos a velocidade inicial. A velocidade inicial é 20 metros por segundo. Nós temos a velocidade final, é 0 metros por segundo. E nós temos o intervalo de tempo desse trecho aqui, tá? Então, nós temos o intervalo de tempo desse trecho aqui, de 5 até 10. Então, fica muito fácil, né? Calcular a aceleração quando a gente tem todos esses dados aí. Então, vamos lá. Letra D. A gente sabe a velocidade inicial, vou fazer o gráfico aqui de novo, ó. Só aquele finalzinho lá, tá? Aquele gráfico daquela parte lá, que é isso aqui, ó. A gente sabe a velocidade inicial, que é 20 metros por segundo. A gente sabe a velocidade final, que é 0. A gente sabe a velocidade final, que é 0. Tá? 0. E a gente sabe que o tempo vai de 5 a 10 segundos. Então, velocidade inicial do último trecho, 20 metros por segundo. Velocidade final, 0. Tempo inicial, 5 segundos. Tempo final, 10 segundos. Tá? Aguenta aí que está quase terminando. Aí é o seguinte. Joga na equação da aceleração. A aceleração é ΔV dividido por ΔT. ΔV é velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Tá? Então, a aceleração vai ser velocidade final 0, tem que tomar cuidado aqui, menos 20, dividido por tempo, que é 10 menos 5. Tempo final menos tempo inicial. Tempo nunca vai ser negativo, tá? Agora a velocidade pode ser. Então, 0 menos 20 dá menos 20, dividido por 5. A aceleração dá menos 4 metros por segundo ao quadrado. A gente já esperava que fosse dar negativa a aceleração, por quê? Porque a velocidade está diminuindo, né, pessoal? Se a velocidade está diminuindo, então a aceleração tem que ser negativa. Fechando aí, letra E, ele quer saber, determine a função horária da velocidade da partícula no intervalo de 5 até 10. Ele quer saber a função horária da partícula no intervalo de 5 até 10. Toda vez que ele falar em função horária, vamos ver se é dos espaços ou se é da velocidade. Mas a gente faz as duas. Função horária da velocidade da partícula. Pessoal, falou em função horária, ele quer saber isso aqui, ó. V é igual a V0 mais AT, que é a equação que movimenta a velocidade, que mostra a velocidade. Aí a gente coloca lá. V é igual a velocidade inicial, no trecho de 5 a 10 segundos, a velocidade inicial é 20. Tá? E a aceleração é menos 4, então menos 4t. Terminou. Só substituir o V0 e substituir a velocidade inicial e a aceleração. Tá bom? Então, pessoal, a gente termina isso por aqui, né? E daqui a pouco a gente volta aí fazendo uma segunda parte com vocês de mais algumas situações, problema aí para vocês tentarem resolver, tá bom? Então é isso, a gente se fala em breve. Abraço.